Tá nada, tá bombando na audiência. Hoje, pelo menos. Gabigol com 11, Pedro com 21. Pode estar incomodando o Gabi, é isso que está deixando ele incomodadinho, Tício? Você que jogou ali no tempo. É natural, ele sempre foi aquele jogador decisivo, né, cara? Ele sempre jogou ali para receber a bola de finalização. E aí mudou um pouco as características dele nos últimos tempos, principalmente pelo fato do Bruno Henrique ter saído do time, e aí o Flamengo tem achado um formato tático diferente. E que funcionou. E ele entrou bem, funcionou bem. E ele se colocou à disposição naquele momento para isso. E hoje ele quer voltar a brigar pela artilharia, que ele é atacante, matador, ele sempre foi isso. Ele sempre fez gols decisivos. Mas assim, se continuar desse jeito, a gente não sabe qual vai ser a escalação de São Paulo, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, Bigode. Mas nesse formato, Pedro de fixo e ele mais solto, a tendência é Pedro fazer 30 e ele bater nas suas 15. Isso é natural. Apesar de que ele que bate pênalti. Mas assim, o Pedro vai continuar abrindo. Mas aí eu acho que isso aí não... Assim, eu não sei se o incômodo dele é pela distância do Pedro. Eu acho que, nesse momento, o incômodo dele é pura e simplesmente por não fazer gols. Se vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que isso é um pouco indiferente, porque, beleza, ele tá com 11 gols. Aí ele chega daqui a 3 meses, ele tá com 20 gols. O Pedro tá com 40. Aí ele chega na final da Copa do Brasil e faz o gol do título. Vale por todos os gols. Eu não tô nem aí, o torcedor do Flamengo vai fazer isso. Exatamente. Então, assim, o negócio dele ele precisa estar em boa forma para esses grandes jogos. Ah, sim, porque verdade. ele é um cara que decide. Ele tem poder. Não que o Pedro não decida, tá? Que fique bem claro que o Pedro também é bastante decisivo. Mas o Gabigol a gente já conhece. O Gabigol é o único jogador a marcar gol de finais de Porque eu vi de torcedor implicando com o Gabigol porque ele perdeu 2 gols. Mas aí são essas pessoas que têm memória curta. São pessoas que trazem a frustração da vida dela pra dentro do campo. O que fizeram com o Gabigol foi uma barbaridade. O vídeo que viralizou aí, que o Paparazzo Rubro Negro, inclusive, que teve ontem, que a gente postou, é uma barbaridade. Qual é a necessidade? O cara é vascaíno, velho. O cara não é flamenguista. Foi lá só pra tumultuar. Qual é a necessidade de o cara tá na tua... Você xingar o... Imagina se é esse cara que tá lá no trabalho dele, chega alguém na frente dele, tá sentado no computador, chega na frente dele e começa: você é um filho da pan... O que é isso, gente? O que é isso? Eu acho que crítica, ela pode existir. Eu recebi mas muito. Mas isso aí não dá, não. Eu recebi muito. Pô, tá de brincadeira. Mas na nossa época, a gente não ganhava de ninguém, nem para o ímpar. Era puxado, hein? Não, mas o Maracanã não era tão perto como é hoje também. O quê? Era geral, pô. Você não pegou a geral, não, né? Mas a geral ficava assim. Era mais aéreo. Agora o cara fala aqui assim, ó. O cara fala na cara agora. De cima pra baixo. Ainda tem não, é incômodo, de qualquer forma. Mas a atitude do Gabigol foi impressionante. Ele teve frieza pra ali não... estourar, né? Porque é normal você ficar triste pela situação. É o torcedor do teu time que tá aquilo não é torcedor, te provocando. Não, aquilo ali assim. Torcedor, mas assim. Teoricamente, né? Então o Gabi teve uma sabedoria muito grande e frieza para não estourar, porque é bacana isso da atitude dele, que a gente já sabe que ele é explosivo, que é uma atitude dele. E ele teve essa sabedoria. Tá, mas o Flamengo tinha acabado de fazer 8 gols, Sim, irmão. mas aí entra o início do mês, assim, do ano, né? De janeiro pra cá, o Flamengo, todo o campeonato que o Flamengo disputou, não ganhou. Então, o torcedor fica na memória isso. Tudo bem que ganhou de 8, mas aquela memória ali... Mas que ele tem a memória boa, não dá pra ele lembrar das 2 Libertadores? Nós ganhamos título pra caramba no Flamengo. Beleza, né? O torcedor não quer saber se você ganhou ou não. Ele quer saber o teu momento. O torcedor quer saber se ganhando, né? Tá bom ou não. E voltando pro clássico, que tá bombando real mesmo na audiência. Graças a realmente receba. Agora, fica aí, receba. Essa mudança de esquema tático toda hora não pode ser ruim para um Flamengo que tá meio perdido depois do Portugal? Assim, eu olhando pelo que a gente conhece dos jogadores, da experiência dos jogadores, da qualidade, da inteligência individual dos seus atletas, eu acredito que não. Até bom, para exatamente ter variações dentro do próprio jogo. Às vezes você, com o próprio jogador, você consegue mudar as características e o seu próprio sistema tático. Eu acho que isso aí é uma forma de você acrescentar e aumentar o teu potencial para conseguir vencer do adversário. Porque dentro do próprio jogo você conseguir uma estratégia nova. Porque você, dentro do jogo, você vai lá, bota no quadro, você inicia com uma estratégia. Mas não é melhor Não, eu acho que não. Eu acho que essa mudança ela é importante, porque tem jogo que você não vai conseguir, às vezes, na tua estratégia, surpreender o adversário. E aí você tem que criar coisa nova. E aí, se você não souber fazer isso e não tiver
Por isso que é importante você ter tempo para trabalhar. Como ele está sem tempo para trabalhar, ele está fazendo dentro do jogo. Dentro do jogo ele está fazendo o seu treinamento e as suas experiências. Eu acho que isso aí é fundamental. Está dando certo. Porque assim, a gente já conhece o trabalho do Sampaoli. Importante a gente frisar que ele sabe valorizar o que o Flamengo tem de melhor, que é a posse de bola. O Flamengo sempre jogou com isso, sempre buscou a vitória com posse de bola. Não vai jogar atrás e sair no contra-ataque. Isso não é cultura do nosso time, não é cultura do nosso país, principalmente seleção brasileira. Então ele está conseguindo entender as características individuais dos seus jogadores para colocar no momento e no lugar certo. Então assim, essa é uma mudança importante, porque tem hora que você vai ter que mudar. Você tem que jogar com dois atacantes, às vezes você tem que jogar com 3 volantes por dentro, às vezes você tem que jogar com um losango para surpreender o adversário, tem que botar extremo, e aí você tem jogadores com essa característica para surpreender o adversário. Um exemplo disso, traduzindo em momentos. Em português. Não, é porque a explicação da Tilson foi bem didática, mas ele fez isso contra o Nublense. Ele começa o jogo com 3 zagueiros, e aí no segundo tempo ele tira o Fabrício Bruno, bota o Wesley. Me senti professor agora. Não, mas você é o professor. Você é o professor. Então, e era uma coisa que, quando a Tilson principalmente participava com a gente na época do Vitor Pereira, a gente sempre batia nessa tecla. Ele quer enfiar goela abaixo o esquema tático dele, o que ele acredita de futebol. Mas a minha pergunta pra você é a seguinte, e aí com todo respeito, e a gente sabe que quando vem com todo respeito vem uma porrada depois. Sim. Nublense e Maringá não podem ser ponto de corte pro Flamengo. Eu quero ver Botafogo, eu quero ver Racing. Mas a gente tem que levar em consideração o momento. Exatamente. O Nublense foi um dos primeiros jogos do Mas é, assim, é bom para esses 2 jogos aí, principalmente, é bom para você trazer de volta a confiança, você trazer de volta a competitividade dentro do seu próprio elenco, mostrar que todos os jogadores são importantes para o treinador. Não entrar ali, sair, o outro ficar xingando. O cara que está satisfeito no banco, ele tem que ir para outro time. Porque você não pode estar satisfeito no banco. Isso. Você não pode estar satisfeito se você sair. Você não pode também brigar com o seu companheiro que está entrando. Você não pode brigar com o treinador. Você tem que entender, mas você não pode ficar satisfeito. Você tem que estar realmente... Por quê? Eu já tive dentro do campo, entendia que não era legal sair, mas eu sempre tive respeito pelos meus companheiros e o treinador, porque ele é o comandante. Eu tenho que entender o que eu tenho que melhorar. Por que eu estou saindo? Aí sim. Bom ponto para levantar contigo aqui rapidinho. O Varela vai precisar fazer uma cirurgia no quadril, vai ficar fora por um tempo, mais oportunidade pro menino Wesley. E tá crescendo. Atisson, como joga a bola esse moleque, hein? Tá crescendo, tá evoluindo. É um jogador que tem um potencial ofensivo incrível, não tem medo. Lembra disso? Agudo, vai pra cima, dribla, não tem medo de fazer as jogadas individuais. É um jogador que vai, principalmente com a chegada do São Paulo, ele tá crescendo, ele tá ganhando espaço. Os 2 jogadores da lateral estão machucados. Caiu no colo dele, mas ele está preparado. Ele esteve também lesionado um tempo atrás. Quase foi pro Barcelona emprestado. Então, assim, graças a Deus, ele ficou no Flamengo, está aproveitando a chance, hoje, para mim, é o titular absoluto. E, um grande problema para o Sampaoli agora para esse jogo contra o Botafogo. Você só tem Ayrton Lucas e Wesley de laterais. O Felipe Luiz está machucado, do lado direito, o Mateuzinho e Varela agora também machucados. Pronta a recuperação para os lateras do Mengão. Tati Tavares, será que Jorjão Sampaoli vai repetir a escalação pelo menos uma vez? Porque já tem 68 jogos, você sabe melhor que eu, que ele não repete a escalação. Será que nesse jogo de número 69 ele vai, enfim, repetir a escalação? Tati Tavares, todo mundo quer saber, Tati Tavares. Boa tarde. Oi, GV, boa tarde pra você, Flávio, Atirso, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, eu já te respondo de imediato, ele não vai repetir, né? Ele não repete escalação, já são 3 jogos e sempre escalações diferentes e também vai mudando o esquema tático, né, durante as partidas. Ele que tem 3 jogos aí no comando do Flamengo com 2 vitórias, né? O Maringá e também o Nublense e uma derrota para o Internacional. Mas nessa partida contra o Botafogo, o primeiro clássico do Sampaoli no comando do Flamengo, ele não vai repetir a escalação. Ele falou também em entrevista coletiva sobre isso, depois do duelo contra o Maringá. Apesar da boa atuação, a goleada, o Flamengo ficou bem mais tranquilo, né? Já classificado nas oitavas da Copa do Brasil, mas ele já prevê mudanças e melhor do que eu para falar isso para você, GV, e para todos os flamenguistas que estão nos assistindo agora, é o próprio Sampaoli. Vamos ouvir um pouquinho dele falando justamente sobre a questão da escalação.
Penso que o jogo do domingo, um clássico importante como Penso que no jogo de domingo temos que modificar muita coisa, porque senão vamos oscilar. Com pouco tempo de treino é difícil, mas estamos evoluindo bem. Eu acredito que vai evoluindo bem. Tá aí. Bom, como ele disse aí, não vai repetir, ele teme aí pelo time oscilar. Vem fazendo muitas variações táticas. Eu estava conversando de manhã com o Flávio na redação, né? Justamente sobre isso. Ele que vem mexendo bastante no time, vem fazendo rodízio, tá buscando também, GV, uma sintonia ali pro Gabigol e pro Pedro, né? O Pedro que tá se consolidando como artilheiro, já marcou 21 gols nessa temporada, é o artilheiro do Brasil, ultrapassou o Germancano, tá uma briga boa ali. E o Gabigol tá fazendo mais aquela função de 10 mesmo, né? Aquele 10 clássico, saindo da área, criando jogadas. Não me parece que o Gabigol está muito satisfeito com isso. Eu vi ontem aqui nos Donos da Bola vocês conversando bastante em relação até a postagem que ele fez, né, pro Arrascaeta, dizendo que só o Arrascaeta acha ele em campo. Acredito que o Gabigol quer marcar gols, né, até pelo nome dele já diz isso, esse apelido aí que ele carrega, traz esse peso para ser um marcador, mas no momento o Pedro vem se destacando e o Sampaoli está tentando encontrar uma sintonia, até porque Pedro e Gabigol estão dando certo juntos com ele, mas ele falou um pouquinho também sobre isso, a gente vai ouvir agora. Conjuntamente com Pedro terão que compatibilizar. Ele precisará com o Pedro se compatibilizar. É uma responsabilidade do treinador fazer com que essa dupla de ataque faça com os gols muitos pontos para o clube. Muitos pontos para o clube. Bom, e o argentino tem um desfalque importante para essa partida contra o Botafogo no domingo no Maracanã. Isso porque o Varela tá com um problema no quadril, vai passar por uma cirurgia no sábado. E com isso, o único lateral direito disponível no elenco é o garoto Wesley, que inclusive vem apresentando um bom futebol, né? O torcedor tá gostando bastante do Wesley. Lembrando que o Mateuzinho tá no departamento médico, ainda se recuperando de lesão. Então, o Flamengo apenas com um lateral direito e, como bem lembrou o Flávio também, apenas um lateral esquerdo também, né? O Ayrton Lucas que tá se destacando bastante. Só que o calendário é apertado, então o Flamengo já joga no meio da próxima semana, né? Na quinta-feira com o Racing na Argentina. E até por isso o Sampaoli tá tentando fazer esse rodízio para não desgastar ninguém. Com isso, o Léo Pereira, que não iniciou a última partida, né, com um desconforto na coxa, tem chance de começar jogando contra o Botafogo. O próprio Rodrigo Caio, lembrando que o Davi Luiz veio também de uma lesão na coxa para jogar contra o Maringá. O Rodrigo Caio, inclusive, deu entrevista para a Flá TV, ele que está no Flamengo desde 2019, sabe muito bem como que é enfrentar o rival, né? Flamengo e Botafogo, um jogo sempre muito pegado, um jogo físico, e ele falou justamente sobre isso. Vamos ouvir o Rodrigo Caio. A gente sabe que o jogo contra o Botafogo é sempre muito físico, é uma disputa muito dura nas jogadas e a gente precisa estar muito preparado para isso, sabendo que temos uma forma de jogar e isso é inegociável. Gostamos de ficar com a bola, então parte desse momento do jogo e que a gente possa fazer uma grande partida, se preparar. Bom, Marinho, Cebolinha, Matheus França, tem várias opções no banco de reservas. Na defesa também tem Pablo, tem Rodrigo Caio, tem Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno. Ele está muito bem servido de elenco e vai tentar aí fazer uma mexida. Provavelmente vai mudar bastante também o esquema. É sempre um mistério aí saber o time do Sampaoli. Lembrando que ele treina no dia da partida, então o Flamengo vai treinar antes do duelo com o Botafogo no domingo. É meio